Meus irmãos, agora vamos falar de perispírito, que é muito falado pelos espíritas, pelo mundo afora, ou pelos estudiosos do espiritismo. O perispírito é um corpo que é na espiritualidade, quer dizer, um corpo espiritual, que tem vários nomes. Aqui nós podemos citar, né, vários nomes do perispírito, que foi falado pelo mundo inteiro, cada pesquisador usou um nome. Esse nome perispírito foi o Kardec que deu, né? Que ele falou para os espíritos, podemos chamar de perispírito comparando ao perisperma da fruta, aquela camada que cobre o caroço da fruta. Então é chamado de perisperma. Então aqui nós vamos os nomes do perispírito através dos tempos. Psicossoma ou perispírito, corpo fluídico. Psicossoma do grego psiche, a igual alma, mais soma, corpo. Psicossoma do grego, que é a mesma coisa que falei. Corpo material. Diz-se que enfermidade ou perturbações reflexos do psíquico e espiritual. Mano Maya Coacha na Índia, Boa na Zed Avita dos persas, ou boi entre os sacerdotes egípcios, Kamarupa budista, Eudolon Alquerma Ferou entre os gregos. E aí, por aí afora. Senão nós levaríamos muito tempo para citar esses nomes. Então, esse perispírito, que foi tão estudado por Kardec, tá? Está no livro dos Espíritos, que é o perispírito. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoa o universo fora do mundo material. Isso é do livro dos Espíritos, página 80, questão 76. Aqui, livro dos Espíritos, questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do espírito? A resposta: A. O liame. A. O liame. Que liga a alma ao corpo. Na pergunta 135A, de que natureza é esse liame? Semelhante, isto é, da natureza intermedia entre o espírito e o corpo físico. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar-se um com o outro, por meio desse liame, e que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Olha, meus irmãos, veja bem,
Se nós temos duas coisas, e essas duas coisas, por exemplo, que é o espírito, quer dizer, o corpo espiritual, né? O espírito e a matéria. O espírito não pode se comunicar direto com a matéria, porque ele é de natureza sútil, de matéria quintessenciada, e o corpo físico é de matéria grosseira, pesada. Então não há. Então, é necessário que haja um corpo. Que esse corpo, os kardecistas, os estudiosos de Kardec, e o Kardec falou disso há 180 anos atrás. Então, nós, por exemplo, hoje já existe estudo de que existe uma outra coisa além do perispírito e do corpo físico. Entre o perispírito e o corpo físico existe um outro corpo, que é chamado de duplo etéreo. Duplo etéreo. Mas nós vamos falar disso mais adiante. Primeiro nós vamos começar pelo o corpo mental, que pouco se fala no espiritismo kardecista. André Luiz falou desse corpo no livro Evolução em Dois Mundos. E os indianos já falam desse corpo há milênios e milênios e milênios. Né? Desse corpo que é o duplo etéreo. Mas Kardec só falou dos três: espírito, perispírito e corpo físico. Entre o corpo físico e o perispírito existe o duplo etéreo. Entre o espírito e o perispírito, quer dizer, o psicossoma, que também é chamado de psicossoma, existe o corpo mental, o qual nós vamos falar agora. Nós temos aqui, ó, de Kardec, tem aqui de André Luiz, que é no livro Evolução em Dois Mundos. Para definirmos, ele diz assim, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, né? Tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Olha, veja bem, isso aqui o André Luiz quer dizer o seguinte: entre o corpo espiritual, que é o psicossoma ou perispírito, existe esse corpo mental, que ele é uma forma de projeto de todos os outros corpos. Ele é o corpo sútil da mente. Os estudiosos mais avançados costumam até dizer que ele é a própria consciência. Porque quando a consciência do homem é danificada, danifica o corpo mental. Desse corpo mental é que sai a cópia de todos os outros corpos, como o perispírito e também o corpo físico. E esse corpo, ele está na mente do espírito. Quando morre o corpo físico, esse corpo mental acompanha o espírito. É uma espécie de projeto que está dentro da sua consciência guardado. Quando é a formação de outro corpo,
ele aí age diretamente na reencarnação para a formação de um novo corpo. Sendo assim, ele, estando danificado, danifica todos os outros corpos, como danifica o perispírito, e o perispírito que age sobre o corpo físico, danificado, danifica o corpo físico. Porque todas as células que existem no corpo físico, ela existe no perispírito, ela é cópia do perispírito. Por isso é que todos os outros corpos são cópia do corpo mental. Ainda não falei de duplo etérico, porque o duplo etérico não são corpo, o duplo etérico é como o corpo material. Quando o corpo material morre, ele também morre. Só fica perispírito, corpo mental e espírito. Esse sobrevive, esse não tem morte. Tá? Então, esse corpo, ele é regido pela nossa consciência. Se nós danificamos, se nós matamos alguém, roubamos alguém, criamos, a consciência fica doída e aí prejudica o corpo mental. Ao reencarnar, o defeito do corpo mental vai refletir no novo corpo que está se formando. Por quê? Porque ele é a cópia que vai determinar todos os outros corpos. Então, aqui eu teria até que falar muito mais sobre isso, mas nós vamos passar adiante porque o vídeo é curto e nós não podemos nos alongar. Bom, já falamos aqui sobre o corpo mental, né? E tem o espírito é a consciência. Esse ninguém mexe nele porque é de Deus. Só Deus consegue mexer no espírito, quer dizer, na consciência. Essa consciência, ela é eterna. E Deus é o único que mexe nela. E todos os espíritos elevados não vai além da sua consciência. Estuda-se apenas superficialmente, mas não pode se aprofundar porque é coisa de Deus. Primeiro, temos que respeitar Deus. E depois, nós estamos muito longe ainda para mexer nessas coisas. Então, ainda tem aqui o corpo mental. Não. Ainda é corpo mental. Refletir também, né? Ele próprio é o corpo espiritual, retrata em si toda... Então, ele diz aqui que o corpo espiritual, que é o corpo mental, ele é refletido em todos os outros corpos. Todos eles é o reflexo do corpo mental. Né? Agora nós vamos passar aqui para corpo espiritual, psicossoma ou corpo espiritual. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, quer dizer, o homem morto, quer dizer, o homem que já desencarnou, é o corpo espiritual, o veículo físico por excelência, com a sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésico e nutritivo, de acordo, porém, com a aquisição da mente que o maneja. Olha, se ele diz aqui, do ponto de vista da consciência, da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo físico, veículo físico por excelência, com a sua estrutura
eletromagnética. Olha, veja bem, ele quer dizer o seguinte: se nós aqui na Terra temos nosso corpo físico, sabemos que aqui dentro do nosso corpo físico tem o espírito, tem o perispírito, tem o corpo mental, tudo isso, e o duplo etéreo ainda. Então, nós sabemos que aqui esse corpo é de matéria, nós estamos vendo a matéria. Aqui também ele diz o seguinte, que lá na espiritualidade, esse corpo, o perispírito, é corpo. O espírito usa esse corpo como corpo físico. Então, lá, ele é corpo físico do mundo espiritual. Né? Não existe outro corpo a não ser o perispírito lá no mundo espiritual. Né? E aí, ele é, né, algo modificado no que tange ao fenômeno genésico e nutritivo, de acordo, porém, com a aquisição da mente que o dirige. Bom, ele aqui quer dizer o seguinte, que lá existe uma modificação. Ele aqui fala do chakra, não é? Do chakra, que é o centro de força do espírito. Isso nós falaremos depois, sobre chakra. Mas nós vamos agora só dizer que os chakras são os centros de força, aonde o espírito usa para colher energia do meio ambiente para sustentar o seu corpo. Então, todos os outros chakras, né, como o chakra, o chakra frontal, tem o laríngeo, tem o cardíaco, tem o umbilical, tem vários deles, né? E ele diz aqui, ó, do genésico. O genésico é o chakra aonde se localiza os órgãos sexuais. E o nutritivo é aonde localiza o estômago, onde está o fígado, o baço, a parte que recebe o estômago, não é? Tudo que faz funcionar a parte nutritiva. Bom, esses dois chakras, diz ele aqui, que no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, eles são modificados. Porque, primeiro, o genésico não precisa, porque não temos mais sexo, não se faz mais sexo, e nem procria. Esse chakra, ele é determinado para essa função, que ele rege todos os órgãos sexuais, os órgãos genitais. E o nutritivo é onde faz a nutrição, quer dizer, o corpo, estômago, fígado, baço e toda a parte nutritiva. Né? Então, não precisa, porque a alimentação do espírito no mundo espiritual é diferente, não é igual a do corpo físico. Não é igual a do corpo físico. Ela é diferente. A nutrição lá, o alimento do corpo é diferente. Mas de acordo, porém, com a aquisição da mente que o dirige. Quer dizer, de acordo com os interesses do espírito. Porque tem espírito que desencarna e continua na Terra, comendo e bebendo como se fosse vivo. Né? Então, não essa parte nutritiva, nem a parte genética, como tem espíritos aí, que nós sabemos, que muitos segmentos religiosos aí, espiritual, chamam de pombagiras e outros irmãos, coitados. Essas irmãs ficam presas ao prazer sexual, e aí o seu chakra genésico não é modificado. Ele continua naquela ilusão, por quê? Por força da mente que está ligada àqueles vícios, como o vício da nutrição. Espírito aí que come
como se fosse vivo, né? Senta numa mesa da família e fica ali, não sai nunca daquela família. Por quê? Por interesse de alimentação viciosa, e fica aí. Então, esses dois chakras, por exemplo, se ele não modificar a sua mente, também não se modifica o chakra. Certo? Então, vamos agora para... aqui também tem um comprimento aqui do perispírito. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo, quer dizer, depois da morte, verificam-se na base da conduta espírita da criatura em que despede do acabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Quer dizer, a alteração é porque ele está entrando em um mundo de vibração diferente, né? Então, a alteração na própria estrutura, né? E aqui ele vem assim: claro está, portanto, que é ele, santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Não é? Então, ele é manejado pela mente. E essa mente é que o dirige. Se ele está preso às coisas materiais, os prazeres, às viciações humanas, então ele ficará aqui na Terra sujeito a essas coisas todas. Certo? Agora nós vamos para o duplo etéreo. Duplo etéreo. Duplo etéreo é um corpo inteiramente intermediário que fica entre o psicossoma e o corpo físico. Ele serve para fazer ligações do corpo físico ao perispírito, ou psicossoma, e é responsável pela formação da áurea. Ele também é um corpo energético. Ele, recebendo a energia que vem do espírito, do perispírito, ele se carrega de energia e ele passa para o corpo físico essa energia que vem do espírito e do perispírito. Ele foi formado porque o perispírito, sendo imaterial, mas é matéria ainda grosseira, o perispírito ainda é matéria grosseira, quando o espírito está ainda aqui nas vibrações da Terra. Ele é matéria grosseira. Então, ele, sendo a matéria grosseira ainda, ele não consegue fazer ligação com o corpo físico diretamente, porque ele é semimaterial e o corpo físico é material, matéria grosseira. Por isso é que não consegue. Então, foi criado este corpo, que é o duplo etéreo, que ele se carrega de energias, tanta energia que ele passa do perispírito para ele, e se carrega e joga no corpo, que ele solta aquelas centelhas que nós chamamos de aura. Né? A aura nada mais é do que o duplo etéreo carregado de energia. Quanto mais, e ele é manejado pela mente. Quando nós pensamos coisa boa, oramos, estamos sempre contrito com Deus, em oração, em prece, fazendo coisas boas da vida, amando uns aos outros. O amor, então, é uma coisa fantástica. Se carrega esse corpo de uma forma tão grande que a áurea dele atinge até metros de altura, de radiação. Então, ele passa. Ele é como o fio que liga o aparelho elétrico à tomada.
ele tira a energia, o fio não liga o aparelho à tomada, então ele tira a energia da tomada e faz movimentar o aparelho. Então esse corpo nada mais é do que isso. Quando nós desencarnamos, esse corpo morre. Mas algum tempo ainda fica essa energia latente no corpo, aonde os espíritos superiores vêm e dispersa essa energia, joga no ambiente e é dispersada, e aí acaba a energia do corpo. Aí é que o corpo físico morre de uma forma. Essa energia do pretérito, os espíritos vampirizadores do mundo espiritual, usam muito ela para se carregar de energia. Por isso os cemitérios estão cheios de vampiros, espíritos vampiros que usam essa energia do corpo. Aquele que desencarna, que não tem um atendimento espiritual adequado, que nunca cuidou do seu espiritual, da sua caminhada espiritual, nunca foi contrito com Deus, nunca fez uma prece. Então esse irmão é vampirizado por esses vampiros de cemitério, onde tem muito deles. Certo? Então vamos adiante. E aqui nós temos uma nota que fala sobre o corpo mental ainda. Corpo mental. Assinalado, experimental, é a mesma coisa que deu anteriormente. Então, essa matéria aqui foi tirada do livro Evolução em Dois Mundos, da André Luiz. E essa palestra nós viemos só até aqui, falando desses corpos. Corpo físico, quer dizer, espírito, corpo mental, perispírito ou psicossoma, do pretérito, ou liame, que Kardec chama de liame no Livro dos Espíritos, e corpo físico. Parece complicado, mas não é. Se nós começarmos a estudar isso de uma forma mais profunda, nós vamos conhecer isso muito bem. Basta que nós possamos entender, porque muitos às vezes estudam, nem concordam com isso. Mas esta é a verdade. Esse é um estudo mais profundo do perispírito. Porque esse perispírito é a base de tudo. Se nós não conhecermos o perispírito, não conhecemos a nossa vida, a nossa evolução espiritual. Porque o perispírito foi criado desde o momento da primeira encarnação, aonde nós éramos uma bactéria, lá uma ameba, e aí, de lá para cá, o corpo mental, ele foi evoluindo através do tempo. Esse corpo mental, assim como ele evolui também os outros corpos. A formação dele, a forma física dele, tudo, inclusive a mente. Se nós vermos a evolução das espécies, e hoje é uma realidade que muitos biólogos não aceitavam antigamente, que hoje aceita a evolução da espécie. Como nós também somos espécie humana, então nós evoluímos como os animais. Nós viemos de lá, dos animais. E crescemos, e a forma física, todas as nossas formas físicas, desde a criação do espírito até os dias de hoje, está lá neste corpo, que é o corpo mental. Está toda registrada lá. Entendeu? Então ele vai evoluindo, chegamos à espécie humana.
E daqui para frente se torna mais difícil, porque ganhamos nosso livre-arbítrio, fazemos o que queremos, escolhemos nossos caminhos, e aí escolhemos mais o caminho errado do que o certo. Então, praticamente, vivemos nesse problema. E assim, agradeço a todos vocês pelo carinho. Vocês, quando ouvir esse vídeo, vão entender melhor o que é o perispírito. Obrigado, graças a Deus. Encerrar.